Olá, meu nome é Maurício Vaz, professor da URGS, e hoje iremos tratar sobre o modelo ISLM, agora com a inclusão do balanço de pagamentos. Mais especificamente, neste vídeo, nós iremos tratar sobre quais são os determinantes para o resultado do saldo em conta corrente na perspectiva do modelo ISLM-BP, assim como também o resultado para conta financeira. Então, a estrutura da conta corrente e do balanço da conta financeira do balanço de pagamentos, vocês têm um material complementar que fala sobre isso e também é esperado que vocês tenham aprendido na disciplina de contabilidade social. Então, eu não vou entrar muito em detalhes nesses aspectos nesse vídeo, mas sim quais são as ênfases que devemos dar para esse conteúdo de acordo com o modelo ISLM-BP. Vamos lá. O que exatamente nós iremos chamar de conta corrente aqui no nosso modelo ISLM-BP? Então, a conta corrente, nós sabemos que ela está relacionada com a conta das transações de bens e serviços, com a renda primária e com a renda secundária. Bom, a renda secundária, ela depende de aspectos estruturais e normalmente ela representa um volume pequeno em termos de transações correntes. A renda primária, que é equivalente à renda líquida enviada ao exterior, na terminologia anterior, ela sim tem um componente muito importante em termos de peso na atividade de transações correntes em diversos países, como no caso do Brasil, só que ela depende de aspectos principalmente relacionados ao passado. Ou seja, o país aqui não tem muito como atuar no curto prazo, né, que é o foco da nossa disciplina, para mudar a estrutura da conta de transações correntes, em termos de renda primária. Portanto, embora se reconheça-se que é uma variável bastante importante para entender o saldo de transações correntes, no modelo a gente deixa ela de lado, certo? Justamente porque ela depende então de fatores passados. Então, na nossa perspectiva mais focando no curto prazo, o saldo da conta de transações correntes, ele dependerá em última instância das exportações líquidas de bens e serviços. Então, é sobre esses valores que nós iremos tratar o saldo de transações correntes, certo? Então, é importante frisar esse aspecto. Agora, vamos ver a questão da conta financeira. Então, a conta financeira vai mostrar os fluxos financeiros de um país em relação ao resto do mundo, tá? Então, nós também podemos chamar de fluxos capitais. Agora, uma questão importante que alguns manuais, dependendo da versão, ao invés de chamar de conta financeira, vai chamar de conta de capitais. Só que isso aqui é uma terminologia bastante assim atrasada, de chamar de conta de capitais. Nós estamos atualmente na versão do balanço de pagamentos número 6, e desde a versão 5 já se utilizava a conta financeira, tá? Mas na versão 4 ainda se utilizava a conta de capitais. A conta de capitais atualmente ela representa um valor muito menor do que a conta financeira. Na conta financeira que são realizados os principais movimentos, que são a conta de investimento direto externo, as contas que nós iremos focar mais aqui são relacionadas à conta de portfólio, outros investimentos e também dos derivativos. Isso tudo está na conta financeira, tá? Não está na conta de capitais, que ela vai mostrar resultados menores, assim, pouco significativos. Bom, aqui então nós vamos dividir essa conta, então assim, a estrutura do balanço de pagamentos, tá? Que nós estamos analisando. Falamos de transações correntes, que seria dividida entre bens e serviços, renda primária e renda secundária, só que essas duas últimas dependem mais de aspectos passados, portanto, nós deixaremos de lado, falamos apenas em bens e serviços. Já na conta financeira, ela tem o investimento direto externo, tem o portfólio, outros investimentos e derivativos. Bom, esses quatro aspectos aqui, em termos de volume, os derivativos representam os valores menores. Embora existam grandes operações de derivativos, o que consta no balanço de pagamento são apenas os resultados nocionais, apenas as diferenças que de fato são creditadas e debitadas. Então os valores são pequenos.
Aí um outro volume bastante importante é o investimento direto externo. Com esse investimento direto externo, ele depende também de alguns aspectos relacionados aqui, principalmente com a questão da financiarização da economia, da globalização financeira, que a professora Fernanda explicou muito bem no vídeo, que ajuda para contextualizar a nossa dinâmica, mas ele depende também de aspectos mais estruturais em termos de dinâmica de crescimento da economia. Então, aqui, embora de fato ele dependa também de aspectos até relacionados à taxa de juros, porque existem algumas operações que uma empresa pode realizar, por exemplo, a matriz empresta dinheiro para a filial e a filial aplica no mercado financeiro. É uma forma de realizar um investimento de portfólio indireta. Então, com a financiarização da economia, existe de fato essa possibilidade, mas nós iremos deixar um pouco de lado essa questão do investimento direto externo. Eu vou tecer alguns comentários ao longo das movimentações possíveis do balanço de pagamentos, mas em princípio a gente deixa de lado, porque aqui também estaria atrelado a aspectos mais estruturais de longo prazo. Então, aí nós temos a conta Outros Investimentos. Essa conta Outros Investimentos vai mostrar empréstimos entre operações de diferentes países. Ela também possui uma relevância importante, mas existe um conjunto de variáveis mais complexos de como está a inserção dos bancos nos empréstimos, a questões de crédito para exportação, importação, faz com que varie por diversos aspectos essa questão da conta Outros Investimentos. O que nós iremos focar na nossa análise, tanto em geral dos manuais, tá? Tanto no Blanche quanto no manual da USP e outros manuais também, a gente foca na questão da conta de portfólio, porque essa conta de portfólio é que está mais relacionada a aspectos de curto prazo, focando na questão da taxa de juros. Tá? Então, essas decisões de portfólio dos agentes internacionais, que eles vão analisar a questão do risco-retorno, é a nossa principal ênfase de análise. Tá? Então, o que a gente vai observar aqui? Quando um capital entra ou sai de um país. Então, o capital ele vai entrar mais no país nesse sentido de investimento de portfólio, principalmente relacionado com a questão da taxa de juros. Então, uma outra observação, tá? Que esse investimento de portfólio, ele não depende só da taxa de juros, R ou I, tá? Aqui, como o professor Alessandro depois explica bem no vídeo, irá tratar sobre a questão da conta financeira, nós estamos fazendo a hipótese que a inflação é igual a zero e o mesmo vale para a inflação esperada também é igual a zero. Então não há diferença entre juros real ou juros nominal, tá? Então a gente volta àquela hipótese antes do modelo de demanda agregada. Okay? Inflação constante, inflação esperada também constante. Bom, então nós temos que para o investidor entrar devido à questão da taxa de juros, vai haver algumas relações. Então, o que o vídeo do professor Alessandro traz? Ele fala que a taxa de juros ela tem que ter uma relação com a taxa de juros internacional mais a expectativa de desvalorização da taxa de câmbio. Então, o que é? É a taxa de câmbio final menos a taxa de câmbio inicial sobre a taxa de câmbio inicial. Sendo que essa taxa de câmbio final, ela não é sabida, ela é uma taxa de câmbio esperada. É isso que traz principalmente no manual da USP. Bom, só que também temos agora a possibilidade de o balanço de pagamentos não ser com plena mobilidade de capitais, ou seja, não ser de apenas perfeita mobilidade de capitais, que é o que o livro do Blanchard ele enfoca. Ele enfoca numa curva de balanço de pagamentos de mobilidade perfeita. E na nossa aula e no manual da USP, além da mobilidade perfeita, nós tratamos da situação que iremos ver no vídeo de hoje de ausência de mobilidade de capital e também mobilidade de capital imperfeita. Bom, então no caso de mobilidade de capital imperfeita, que depois iremos falar com mais cuidado de como será a dinâmica e a inclinação do balanço de pagamentos, também temos que levar em consideração os custos de transação,
porque há um custo para transacionar um capital de um país para o outro, e também o risco país. Ou seja, a taxa de juros doméstica, ela deve cobrir, além dessa questão da expectativa de movimento da sua taxa de câmbio, ela também tem que levar em questão aqui o custo de transação e o risco do país. Uma outra questão importante para diferenciar o manual da USP e o manual do Blancha é em termos de taxa de câmbio. O manual da USP é feito por autores brasileiros, nós utilizamos o conceito de taxa de câmbio empregado no Brasil e em outros países emergentes. Ou seja, nós vimos a taxa de câmbio em termos de reais por dólar, certo? Então, né, a taxa de câmbio é que ela fica girando atualmente em torno de 5,50 a cada $1. No manual do Blancha, a perspectiva que está mostrando em termos de taxa de câmbio é o contrário. Eles falam em termos de dólares por reais. Então, quando aumenta a taxa de câmbio para eles, está significando uma apreciação. Então, a lógica é distinta, certo? Então, aqui a gente vai adotar o sentido de taxa de câmbio do Blancha. Então, quando a gente fala em termos de aumento da taxa de câmbio, nós estamos fazendo com que haja uma desvalorização da moeda. E também pode ser chamada, por diversos autores, de desvalorização da taxa de câmbio. O que eu prefiro falar é o seguinte, que desvaloriza a moeda e não desvaloriza a taxa de câmbio. Porque se, por exemplo, a taxa de câmbio passar a ser 7 por 1, a taxa de câmbio em si, ela não está, né, se for pensar assim, em termos absolutos do conceito, né, ela não está se desvalorizando, porque ela está de 5,5 para 7,1. Mas nós, nos países emergentes, usualmente chamamos isso de desvalorização cambial. Alguns autores, como por exemplo a professora Daniela Prats, ela prefere utilizar então o conceito de desvalorização de moeda, para diferenciar essa questão de desvalorização da taxa de câmbio, que isso serve para os países desenvolvidos. Para os países emergentes, como o caso do Brasil, não seria o termo mais preciso. Então, em relação à utilização de desvalorização da taxa ou depreciação da taxa de câmbio. Uma outra observação que eu gostaria de fazer, que normalmente para câmbio fixo, então para câmbio fixo, nós utilizamos desvalorização ou valorização. Para câmbio flutuante, né, os dois começam com F, né? Nós chamamos de apreciação ou depreciação, certo? Bom, então está ficando meio rabiscado aqui, mas são aspectos importantes para tratarmos, tá? Uma outra questão, então, para finalizarmos, aqui então já comentei, né, que esses aspectos estruturais nós não iremos tratar, por isso que não falaremos sobre a questão do investimento direto externo, mas ainda sobre a questão do portfólio, normalmente se dá muita ênfase a essa questão da taxa de juros, né, ser determinante para a conta de portfólio. Mas nas economias contemporâneas também é importante falarmos sobre o movimento do mercado de ações. Então, o mercado de ações, que pode atrair também capital externo, ele não tem uma relação assim direta com a taxa de juros. Pode acontecer até o contrário. Pode acontecer de a minha taxa de juros cair, aumentar o investimento de portfólio decorrente do mercado de ações. Tá? Isso pode acontecer nas economias. Então, de repente, o investidor estrangeiro entende que há um movimento interessante após uma taxa de juros menor, que vai provocar uma recuperação do crescimento econômico, consequentemente, as ações das empresas brasileiras vão valer mais. Então, isso pode fazer com que haja uma atração do investimento estrangeiro, fazendo até com que não haja uma depreciação da moeda. Mas só que isso são diversos aspectos complexos de termos uma segurança se isso vai ou não acontecer,
porque depende de diversos aspectos relacionados à incerteza da economia, tá? Então, tudo que está relacionado com esse componente maior ou menor de incerteza e influencia tanto na conta de investimento de portfólios do mercado de ações ou relacionadas à questão do investimento direto ou até outros investimentos, no nosso modelo IS-LMBP, a gente deixa de lado para entender essa lógica mais simples e direta entre taxa de juros e atração de capital. Então, se a taxa de juros doméstica for maior do que toda essa relação aqui, tende a atrair capital. Se a nossa taxa de juros for inferior a tudo isso aqui, a tendência de saída de capital. Então, no equilíbrio, nós temos uma relação em que a taxa de juros doméstica ela deve ser igual à taxa de juros internacional, normalmente a taxa de juros dos Estados Unidos, mais uma expectativa de depreciação da nossa moeda, mais um custo de transação, mais o risco país. Ok? Assim concluímos a questão da conta de transações correntes e da conta financeira aplicada ao modelo IS-LMBP. No próximo vídeo falaremos também de alguns aspectos complementares aos vídeos já apresentados sobre a aplicação do modelo IS-LMBP, quais são as mudanças para IS e para LM, e posteriormente falaremos sobre o caso de uma economia aberta, mas sem fluxo de capitais. Então, quais serão os limites para a determinação do nível de renda de equilíbrio e a compatibilidade com o balanço de pagamentos. Obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo.